Olá, amigo do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Esse vídeo de hoje vim trazer aqui a novidade que eu já havia prometido trazer essa semana. É o Revisa Enem 2020. Para você que almeja fazer o Enem 2020, esses vídeos, aula Revisa Enem, vai ser de suma importância para o seu desenvolvimento no objeto de conhecimento de matemática e suas tecnologias. Você que ainda não é inscrito no meu canal e está assistindo esse vídeo, por gentileza, inscreva para fortalecer meu canal, divulga os conteúdos, divulga para os amigos e convida eles a inscrever no meu canal para que nós possamos crescer junto. Chama a vinheta. Bom, nessa primeira aula de matemática básica com seus conceitos, o Revisa Enem 2020 estará trazendo para vocês 6 objetos de conhecimento. Primeiro, problemas envolvendo as 4 operações. Segundo, frações. Terceiro, razões. Quarto, proporção. Quinto, grandeza. E o sexto, regra de 3. Então, estarei ensinando cada objeto de conhecimento desse, revisando desde o ensino fundamental até o ensino médio. Um assunto muito recorrente, que causa muita dúvida nos estudantes, são os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos aqui está representado em diagrama. Primeiro conjunto, representado pela letra N. O conjunto representado pela letra N é os números naturais. Os números naturais você aprende desde primeiro ano das séries iniciais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e etc. São infinitos. Então são conjuntos de números naturais. Após o conjunto de números naturais, surge o conjunto numérico representado pela letra Z. E esse conjunto é chamado conjunto de números inteiros. Quando começa a surgir os números não positivos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, infinitamente para a esquerda. Então eu tenho o conjunto de números naturais, que está dentro do conjunto de números inteiros. Faz parte também do conjunto de números inteiros. Tem, na sequência, o conjunto de números racionais, que são formados pelo conjunto de números naturais, pelo conjunto de números inteiros, e aqueles números que não são nem naturais nem inteiros, que são os números decimais, e aqueles números que você pode escrever na forma de fração. Isso quer dizer, A sobre B, desde que meu B seja diferente de zero. Por exemplo, quando eu tenho 0,2, eu posso escrever esse número na forma de fração, 2 sobre 10. E ele não é nem inteiro e nem natural. Então, ele é racional. Não se esqueça que os inteiros e os naturais estão também dentro dos racionais. A partir daí, nós temos um conjunto numérico representado pela letra I. São números irracionais. Esses números irracionais são aqueles que não tem como você escrever na forma de fração, porque ele tem infinitos números decimais, que são os números após a vírgula, e são aqueles números também que você não consegue extrair a raiz dele, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 5, de 6 e assim sucessivamente. Todos esses conjuntos numéricos, N, Z, Q e I, formam o conjunto dos números reais. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Começando pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E reticência porque são infinitos. Os números inteiros. Menos 2, menos 1,
0, 1, 2 e 3. Ele é infinito para a direita e é infinito para a esquerda. Tanto os positivos como os não positivos. Então, são conjuntos de números inteiros. Conjunto de números racionais, representado pela letra Q. São os números decimais exatos, por exemplo, 0,5, 1,2. São números decimais e estão dentro do conjunto de números racionais. As frações, menos 1 sobre 2, 5 sobre 2, também são racionais. A dízima periódica, que é aquele número que repete depois da vírgula, 0,9999. O número misto, que é aquele que tem a parte inteira e uma parte de fração, 5 inteiro e 3 meio. Todos esses são racionais. E os irracionais são aqueles que você não tem como escrever na forma de fração, 1,2, 3, 4, 5, 5 e etc. E raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e assim sucessivamente. Todos eles formam o conjunto de números reais. Aí aparece aqui o conjunto de números complexos, que irá ser estudado lá no terceiro ano do ensino médio, que ele não está dentro do conjunto de números, né, reais. É aquele conjunto que você tem como extrair a raiz quadrada de um número negativo. Dentro do conjunto de números reais, o número negativo não tem raiz, mas dentro do conjunto de números complexos você tem. Temos 6 operações. Temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Especificamente, iremos estudar a potenciação e a radiciação, porque elas englobam as outras 4, que é a adição, subtração, multiplicação e a divisão. Por exemplo, a potenciação, ela engloba a adição e a multiplicação, né? A potenciação, nós temos aqui os seus termos. A elevado a x é igual a b. Quem é meu a? Meu a é a base. Quem é meu x? É o expoente. E quem é meu b? É a potência. Tem algumas regras. Por exemplo, quando a minha base for positiva e a potência for positiva, 2/3 elevado à quarta potência. A base é positiva e a potência é positiva. Então, 2/3, vou separar 2 elevado à quarta e 3 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16 e 3 elevado à quarta é 81. Então, deu 16 sobre 81 avos. Deu positivo. Já a base negativa tem duas regras. Quando o expoente for par, quando o expoente for ímpar. Quando o expoente for par, menos 3 à quarta potência. Vou multiplicar o menos 3 4 vezes, porque o expoente é a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. Então, vai dar 3 elevado à quarta potência, multiplicando 3 4 vezes, dá 81. Positivo, porque o expoente é par. Agora, 1 meio negativo ao cubo. Minha base é negativa, só que o meu expoente é ímpar. Irei multiplicar 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Negativo, por quê? Porque quando minha base for negativa e meu expoente for ímpar, então o resultado da potência será negativo. Então, expoente par, potência positiva. Expoente ímpar, potência negativa. A radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Raiz enésima de A é igual a B. Quais são os termos aqui dessa radiciação? O N, que é o índice, o A, que é o radicando, e o B, que é a raiz. Temos aqui raiz quinta de menos 32. Se eu fatorar o 32, eu vou ter o 2 5 vezes. Então, tem raiz quinta de menos 2 elevado à quinta potência. Quando o meu índice é igual ao expoente do radicando, poderei cortar, o que vai dar menos 2. Então, raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, porque menos 2 à quinta potência dá 32. Se você multiplicar o 2 5 vezes, dá 32. Como o expoente é ímpar, então a potência é negativa. Raiz cúbica de 8 milésimo
Escrevendo 8 milésimos na forma de fração, tem raiz cúbica de 8 sobre 1000. Fatorando o 8, eu tenho ele, vai dar o 2 3 vezes. O 1000 eu posso escrever na forma de potência como 10 ao cubo. Como aqui eu tenho o índice é 3, aqui é 3, aqui é 3, eu corto, vai ficar 2 sobre 10. 2 dividido para 10 dá 2 décimos. Então a raiz cúbica de 8 milésimos é 2 décimos. Por quê? Porque 2 décimos ao cubo dá 8 milésimos. Multiplicando o 0,2 3 vezes. Ideia de fração. O que é fração? Esse conceito de fração é uma palavra que vem do latim, fractus, e significa partido, quebrado. Assim podemos dizer que fração é a representação das partes iguais de um todo. Origem: surgiu no Egito da necessidade que o ser humano teve de representar as partes de um número inteiro. Função: usamos para representar números que indiquem uma ou mais partes de um todo que foi dividido em partes iguais. É importante deixar claro para os alunos que muitas situações do nosso cotidiano não podem ser representadas com os números naturais, por isso usamos as frações. Então, aquela situação em que não pode ser representada com números inteiros, né, nós utilizamos a fração, né? Por exemplo, na nossa moeda brasileira, no real, é utilizado muita fração, que é o centavo. Os tipos de frações. Temos 4 tipos de frações. Tem uma fração própria, imprópria, a fração mista e a equivalente. O que é uma fração própria? É quando o denominador é maior que o numerador. O que é numerador e denominador? A parte acima do tracinho é numerador e a parte abaixo do tracinho é o denominador. Quando o meu denominador for maior que o numerador, eu tenho uma fração própria. E a imprópria é ao contrário. Quando o denominador for menor que o numerador, ela é imprópria. Já a fração mista é aquela que quando nós pegamos uma fração imprópria e dividimos, nós obtemos o inteiro e uma parte da fração. Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3 e vai sobrar 1. Então, 1 meio. Então, nós temos aqui 3 inteiro e 1 meio. Isso é fração mista. Tem uma parte inteira e 1 meio. Frações equivalentes, que é de muita importância, temos aqui, ó, como se fosse uma barra de chocolate, 2 barras de chocolate da mesma marca e do mesmo tamanho. Você pegou uma hoje, dividiu ela ao meio e comeu uma parte, né? Amanhã você pegou outra barra, dividiu ela em 4 partes e comeu 2. Observando o desenho, você comeu a mesma quantidade. Isso é chamado de fração equivalente. Temos aqui 1 meio igual a 2 quartos. Né? Se perguntasse antes, né, qual seria maior, talvez alguém diria que era 2 quartos, mas observando o desenho, não tem como dizer isso. Observando que as duas têm o mesmo valor. Como eu faço para transformar uma fração em fração equivalente? Multiplico o numerador e denominador pelo mesmo número ou divido. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, ao contrário, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Razão. O conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base da comparação. Razão, dado 2 números reais A e B, com B diferente de 0, chamamos de razão entre A e B ao quociente. Por isso que é muito importante você estudar o conjunto numérico. Por quê? Porque nós observamos aqui que na razão ele diz o seguinte: dado 2 números reais. Quem são os números reais? Qualquer número natural, qualquer número inteiro, qualquer número racional e qualquer número irracional. Está dentro do conjunto de números reais. Né? Então, ele vai colocar aí na forma de fração e meu B ele tem que ser diferente de 0. Nunca vai ser 0. Então, dando um exemplo aqui. 10
sobre 5 daria 2. Então, meu K seria 2. O que o K quer dizer? Que o 10 é 2 vezes maior que 5. O numerador A, que é a parte que está acima do tracinho, é chamado de antecedente. E o denominador B, que é a parte que está abaixo do tracinho, é chamado de consequente. Dessa razão, lê-se A está para B. Então, a razão K indica o valor do número A quando comparado ao número B, tomando-o como unidade. Vamos falar agora sobre proporção. O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de uma situação problema para a gente entender essa proporção. A razão entre a idade de Ana e Bia é de 3/4. Então, 3 sobre 4, que é a razão. Sabendo que Ana tem 12 anos, quantos anos tem Bia? Então, eu sei que a razão entre a idade de Ana e Bia, né? Vamos apresentar Ana com a letra A e Bia com a letra B. Então, A sobre B é igual a quem? É igual a 3 sobre 4, que é a razão. Então, eu tenho duas razões, então eu tenho a proporção. Sabendo que a Ana tem 12 anos, no lugar do A vou colocar o 12. Bia, eu não sei ainda, vou colocar o B igual a 3/4, que é a razão. Nesse caso, eu vou fazer a famosa regra de 3, né? Que é multiplicar cruzado. 3 vezes B, 3B. 12 vezes 4, 48. O 3 está multiplicando para dividindo. 48 dividido por 3 dá 16. Grandeza. A grandeza, ela pode ser física, vetoriais ou escalares. Como que essas grandezas são vetoriais ou escalares? São aquelas grandezas que podem ser medidas. Por exemplo, o comprimento, a massa, o tempo e etc. Mais algumas medidas. E as não físicas são aquelas que não podem ser medidas. Exemplo, a beleza, a emoção, a alegria, o amor e etc. A física somente trabalha com as grandezas físicas. Por quê? Porque são aquelas que podem ser medidas. Ou seja, com aquelas que podem ser medidas e quantificadas. Alguns exemplos aqui de grandeza para vocês entenderem. Temos a grandeza, aí na unidade nós temos o nome e o símbolo. Por exemplo, comprimento. O nome, metro, o símbolo é M. Massa, o nome é quilograma e o símbolo é kg. Tempo, o nome é segundo e o símbolo é S. Intensidade de corrente elétrica, o nome é ampere e o símbolo é A. Temperatura, o nome é Kelvin e o símbolo é K. Quantidade de matéria, o nome é mol e o símbolo é mol. Intensidade luminosa, o nome é candela e o símbolo é CD. Então, nós temos aqui o exemplo de algumas grandezas, com o nome que representa e os símbolos que representam. É regra de 3. O que é uma regra de 3? A regra de 3 é um processo para resolver problemas ou situações em que envolve propriedade diretamente ou inversamente proporcionais. Mas qual que é a diferença entre a regra de 3 simples e composta? Porque na regra de 3 a gente tem a simples e a composta. Qual que é a diferença entre uma e outra? A regra de 3 simples utilizamos quando temos 3 valores e um valor desconhecido a ser encontrado. Então, eu tenho 3 valores que eu já conheço e um valor desconhecido. Então, essa regra é a regra de 3 simples. Já a regra de 3 composta, utilizamos quando temos mais de 3 valores e um valor desconhecido a ser encontrado. Então, você vai ter aí 4, 5, vários valores conhecidos, né? Mais de 3 e um desconhecido. Então, já passa a ser regra de 3 composta. Além de você entender que é de 3 simples e 3 composta, você tem que saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional. Se aumentamos uma grandeza e a outra também aumenta, na mesma proporção,
ela é chamada diretamente proporcional. Inversamente proporcional é se aumentando uma grandeza e a outra diminui na mesma proporção. Aí ela é inversamente proporcional quando acontece isso. Então aqui fica o sexto objeto de conhecimento deste modo, e após isso nós estaremos, resolvendo um exercício relacionado a esses objetos de conhecimento. Aproveitando a sequência de objetos de conhecimento já ensinado, vamos neste momento resolver questões relacionadas a cada objeto de conhecimento. Primeira questão está na página 28 do Agora Vai Enem 2020. Está relacionada em problemas com 4 operações. Um parque de diversão tem o preço de sua entrada diferenciada de acordo com o horário que você vai se divertir. Das 15 às 17h30, cada pessoa pagará R$20, e das 17h30 às 22 horas, esse valor aumenta para R$35. No dia de bastante movimento, há cerca de 846 pessoas frequentaram o parque, sendo que 1/3 deles comparece no período até às 17h30. Qual é o valor arrecadado na bilheteria do parque nesse dia? Bom, observamos aqui que a frequência foi de 846 pessoas e que 1/3 dessas pessoas frequentaram esse parque até 17h30 e o restante após as 17h30. Essa informação é importante porque até 17h30, os que frequentaram até 17h30 irão pagar R$20 e após isto irão pagar R$35. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular 1/3 da quantidade de pessoas que frequentaram o parque. Então, a resolução, primeiro passo, calcular 1/3 de 846 pessoas. 1/3 de 846 é a mesma coisa de 846 dividido por 3 vezes 1. Você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Não vai alterar porque o numerador aqui é 1. Mas você tem que fazer esse processo porque se fosse 2, é 846 dividido por 3 vezes 1 é igual a 282. Então, 282 pessoas frequentaram esse parque até 17h30. Então, eu multiplico por 20, deu um total de R$5.640. 846 pessoas, eu tiro as 282 pessoas que frequentaram até 17h30, sobe 564. Esses 564 já irão pagar R$35. 564 vezes 35, R$19.740. No caso, o total da arrecadação, eu vou somar os 5.640 mais 19.740, que dá um total de 25.380. Significa dizer que é o gabarito D, da questão. R$25.380 foi a arrecadação da bilheteria neste dia. Esta questão está relacionada a problemas com frações. Está na página 27 do livro Agora Vai Enem 2020. Numa escola foi feito um levantamento para saber os tipos de calçado mais usado pelas crianças. Foi obtido o seguinte resultado: 1/3 usa sandália, 1/4 usa tênis, 1/5 usa sapato e os 52 restantes usam outro tipo de calçado. Conclui-se que pelos tipos de calçado encontrado, há nessa escola um total de... ele quer saber o total de criança, dando uma informação que 1/3 das crianças usa sandália, então é bom tirar essa informação. 1/4 das crianças usa tênis,
1/5 das crianças usam sapato. E os 52 restantes das crianças usam outros tipos de calçado. Aqui eu tenho que montar uma expressão. Por exemplo, como ele está querendo a quantidade de criança, eu vou apresentar a quantidade de criança pela letra C, é igual a quem? É igual a 1/3 das crianças que usam sandália, mais 1/4 das crianças que usam tênis, mais 1/5 das crianças que usam sapatos, e mais 52 crianças, que é o restante que usa outros calçados. Como eu tenho uma adição de fração com denominador diferente, eu tenho que calcular o MMC. Então, o MMC de 3, de 4 e de 5 é 60. Então, eu vou colocar 60 antes da igualdade, e depois da igualdade vou usar 4 tracinhos, porque eu tenho 4 valores: 1/3, 1/4, 1/5 e o 52. Então, colocou 60. Após eu colocar o 60, o que eu irei fazer? Vou dividir pelo denominador, que é a parte abaixo, do número, e multiplicar pelo numerador, que é a parte de cima. Então, eu tenho 60 dividido por 1, 60. 60 vezes C, 60C. Depois da igualdade, eu tenho 60 dividido por 3, que dá 20. 20 vezes 1, 20. 20C. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1, 15C. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1, 12C. 60 dividido por 1, que está aqui embaixo do 52, dá 60. Vezes 52 dá 3.120. Observando que todos os denominadores são 60, eu posso cortar todos os denominadores e vou trabalhar só com a parte de cima da fração. Então, eu tenho 60C antes da igualdade. Depois da igualdade, eu vou somar todos os C. 20 com mais 15 com mais 12 dá 47, mais o 3.120. Não poderei somar o 20, o 15 e o 12 com o 3.120, porque o 3.120 não é C. Bom, resolvendo essa expressão, 60C, aí eu pego 47C, que está depois da igualdade, passa para antes da igualdade, com sinal negativo, igual a 3.120. 60 menos 47 dá 13C, igual a 3.120. No entanto, C é igual a 3.120, o 13 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido 3.120 por 13, me dá 240. Então, podemos concluir o quê? Que há nessa escola um total de 240 crianças. Observando aqui o gabarito E, 240 crianças. Essa questão está relacionada a problema com razão, está na página 31 do livro Agora Vai Enem 2020. Com o intuito de pintar o quarto de sua filha, Antônio contratou um pintor muito experiente. Ele queria obter um tom de rosa bebê para pintar as paredes do quarto, onde vai ficar sua filha que irá nascer. Para obter a cor desejada, rosa bebê, o pintor misturou tinta branca com rosa pink, que é um rosa escuro. E na razão de 8 da primeira, que é a tinta branca, para 5 parte da segunda, que é a tinta rosa pink. Ele tem 6 litros de tinta branca. Quantos litros de rosa bebê ele vai obter? Então, nós vamos usar a razão. Vamos representar a tinta branca com a letra B e a tinta rosa com a letra R. E a razão, observamos aqui que é 8 parte da tinta branca para 5 da segunda tinta, que é a rosa pink. Então, como eu tenho 6 litros da branca, 6 está para a quantidade de R, que eu não sei, que eu estou procurando, igual 8 está para 5. Multiplica o meio
pelos extremos, que é o famoso multiplicar cruzado. 8 vezes R igual a 6 vezes 5. R é igual a 6 vezes 5, 30. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido, eu descubro, né, que é 3,75 de rosa pink, né, que eu tenho que misturar no 6 de rosa de tinta branca. Quanto que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa mistura, que é o 6 litros de rosa branca, mais o 3,75 de rosa pink, vou obter o quê? Somando dá 9,75 litros de tinta de rosa bebê. Significa dizer o gabarito E, 9,75, né, litro. Essa questão está relacionada à proporção, né? Na página 36. 3 pessoas formaram a sociedade e a pessoa A entrou com 24 mil, a B entrou com 30 mil e a C com 36 mil. Depois de 3 meses, tiveram um lucro de 60 mil. Os lucros desses sócios são de... Então, o que dá para observar aqui? Se você saber calcular a proporção, mesmo tendo quantidade de dinheiro diferente, você pode fazer parte de uma sociedade. No entanto, o lucro vai ser dividido de acordo com o investimento que você fez. Quem investiu mais terá mais lucro, quem investiu menos, o lucro será menor. Então vamos lá. Vamos apresentar a pessoa A, né, numa razão de A sobre 24. Vamos eliminar os 3 zeros e vamos usar no resultado, para ficar mais fácil o cálculo. A segunda pessoa é B sobre 30, que é o valor que ele investiu de 30 mil. E a terceira pessoa é C sobre 36, que é o valor de 36 mil. Se eu somar o lucro da pessoa A e a pessoa B e a pessoa C, vai dar 60 mil de lucro, que está aqui. E o investimento, somando 24 com mais 30 com mais 36, deu 90. Então, eu vou ter aqui a razão do lucro com investimento, 60 sobre 90. Se você quiser simplificar, poderá fazer. Mas eu usei aqui para não ficar complicando e vocês entenderem de uma forma melhor. Então, vou pegar, calcular qual vai ser o lucro da primeira pessoa. A sobre 24, que é o investimento. Igual a quem? 60 sobre 90, que é a razão que eu acabei de encontrar. Multiplicando o meio pelos extremos, vou ter 90 vezes A e 60 vezes 24. A é igual a 60 vezes 24, dá 1.440. O 90 está multiplicando, passou dividindo. Isso aqui dá 16, né? Como eu havia eliminado o zero, agora eu vou acrescentar aqui 16 mil, né, para a pessoa A. Para a pessoa B, eu vou ter B sobre 35, sobre 30, B sobre 30 é igual a 60 sobre 90. Observa que o 60 sobre 90 vai repetindo em todos porque é a razão. Então, 90 vezes B igual a 60 vezes 30. E aí eu tenho aqui B é igual a 60 vezes 30 dá 1.800, dividir por 90 e dá 20. Acrescenta os 3 zeros, 20 mil. E C sobre 36 é igual a 60 sobre 90. 90 vezes C é igual a 60 vezes 36. C é igual a 60 vezes 36 dá 2.160, dividir por 90 dá 24. Então, 24 mil. Então, vai ficar assim. Os lucros para a pessoa A vai ser 16 mil, para a pessoa B 20 mil e para C 24 mil. Nessa sequência. Já nessa questão, nós temos aqui, em uma das suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, a informação dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Tá, essa questão está relacionada com a razão. Então, para resolver, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a razão, o valor da peça sobre o valor da peça original.
Aí eu tenho igual. Como eu tenho a escala aqui, 1/400. Como é volume, vai ficar ao cubo. Então, resolvendo. A peça, ela tem 25 centímetros cúbicos. Então, no lugar do valor da peça, 25. O valor da peça original eu estou procurando. Igual. Vou calcular isso aqui, multiplicando essa fração 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 400 vezes 400 vezes 400, dá 64 milhões de centímetros cúbicos. Aí eu tenho, multiplicando o meio pelos extremos, o valor da peça original vezes 1, dá o valor da peça original. E 25 vezes 65 milhões, dá 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. Esse número ele é grande assim mesmo, por causa quando fala de volume, cada casa eu vou acrescentar 3 zeros. Então, neste caso, como ele pediu metro cúbico, eu vou dividir por 1 milhão. Dividindo por 1 milhão, vou cortar esses 3 zeros, cortar esses 3 zeros. Aí vai transformar em 1.600 metros cúbicos. Então, a peça original, ela tem 1.600 metros cúbicos. No caso, é o gabarito de letra C. Tá? Já essa questão, ela está relacionada à regra de 3. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Tá, o que nós vamos observar aqui? Como eu tenho alguns valores conhecidos, 5 gotas, 2 kg, 8 horas, 30 gotas e 8 horas, eu tenho 5 valores conhecidos para achar um desconhecido. Então, é a regra de 3 composta. Né? O que a regra de 3 diz? Para você diferenciar se é simples ou composta. Se eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido, ela é simples. Se eu tenho mais de 3 valores conhecidos e preciso achar um, ela é composta. Então, organizando aqui uma tabela de grandeza, né? Gotas é medida de capacidade, massa em quilograma e tempo em horas. Então, eu tenho aqui, ó, aplicar, é recomendado 5 gotas para uma criança de 2 kg de massa corporal de 8 em 8 horas. Então, ela aplicou 30 gotas para uma criança que eu não sei qual é a massa corporal, eu estou procurando, e de 8 em 8 horas. Por quê? Porque as horas aqui não vai mudar, que é o tempo que aplica o remédio. Então, independente da massa corporal, o remédio tem que ser de 8 em 8 horas. Bom, para você resolver, é melhor eu recomendo que você utilize a que tem a incógnita primeiro, antes da igualdade. Né? Professor, mas é necessário? Não necessariamente, é só para organização. Então, tenho 2 está para x igual 5 está para 30 e 8 está para 8. No entanto, 2 está para x igual, multiplico aqui, ó, numerador com numerador, 5 vezes 8, 40, 30 vezes 8, 240. Aqui agora transformei numa proporção, então vou multiplicar o meio pelos extremos, que é o popular multiplicar cruzado. 40 vezes x é igual a 2 vezes 240. X é igual a 2 vezes 240, 480, dividido por 40. Corto um zero no numerador e um no denominador, para facilitar a divisão. 48 dividido por 4 dá 12. Então, a massa corporal dessa criança que a mãe aplicou 30 gotas é de 12 quilogramas, tá? 12 quilogramas de massa corporal. Bom, chegamos no final desse exercício, né? Temos aqui a busca do conhecimento, a certeza de um futuro com sucesso. Bom estudo a todos. Gostaram? Se inscreva no meu canal, divulga o meu canal, né? E aí você estará
me ajudando. Um abraço e até o próximo vídeo.